Olá, tudo bom? Vamos estudar agora a função linear, um caso particular de função afim, que trata da relação de proporcionalidade entre grandezas. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Função linear, um caso particular de função afim. Antes de definirmos função linear, vamos definir aqui grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas diretamente proporcionais quando elas se correspondem de tal modo que, multiplicando-se uma quantidade de uma delas por um número real, a outra tem sua quantidade multiplicada pelo mesmo número real. Isso corresponde a dizer o seguinte: nós temos aqui uma quantidade x de uma grandeza correspondendo a uma quantidade y de outra grandeza. Multiplicando x por um número real k, y também fica multiplicado pelo mesmo número real k, certo? Em muitas situações do dia a dia, é comum ver a relação entre grandezas diretamente proporcionais, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo 1. Numa determinada padaria, o preço do pão de queijo é diretamente proporcional à quantidade. Então aqui nós temos a quantidade de pães de queijo e o preço. Um pão de queijo, 1,50. Se dobrarmos a quantidade, essa quantidade, nós vamos dobrar o preço. Vai dar R$3, ou seja, 1,50 vezes 2. Se triplicarmos a primeira quantidade, nós triplicamos o primeiro preço, que vai dar R$4,50. 1,50 vezes 3. Se quadruplicarmos a primeira quantidade, nós vamos quadruplicar o primeiro preço. Vai dar R$6. 1,50 vezes 4. E aí, se multiplicarmos a primeira quantidade por n, vamos multiplicar o primeiro preço por n. Ou seja, 1,50 vezes n, certo? Que vai dar 1,50n. Então, esse aqui é um exemplo da relação, de proporcionalidade direta entre duas grandezas. Dobrando a quantidade de pães de queijo, dobra-se o preço. Triplicando a quantidade de pães de queijo, triplica-se o preço. Quadruplicando a quantidade de pães de queijo, quadruplica-se o preço. E assim a gente sucessivamente, certo? Então vamos usar aqui a notação de função. Considere duas grandezas diretamente proporcionais que podem assumir qualquer valor real e vamos representá-la pelas letras x e y. Então, se considerarmos que a grandeza y é expressa como função da grandeza x, ou seja, y igual a f de x, certo? Desta última linha de correspondência, nós vamos ter f de k vezes x é igual a k vezes y, certo? Como y é igual a f de x, então a gente vai ter o seguinte: f de k vezes x é igual a k vezes f de x. Como vimos, multiplicando x por um número real k, a função também tem que estar multiplicada pelo mesmo número real k. Considerando esta última igualdade, a gente pode escrever f de x da seguinte forma. Então, f de x pode ser escrito assim: f de x vezes 1, certo? Tendo como base essa última igualdade, então vamos ter f de x como x vezes f de 1. Então, esse f de 1 é uma constante e a gente pode reescrever f de x da seguinte forma: f de x é igual a a vezes x, certo? O a é uma constante real. Então, comparando com o primeiro exemplo, a gente tem o seguinte: o primeiro exemplo aqui é 1,50, então o a, que é a constante real, que é igual a f de 1, é igual a 1,50, certo? E aí a gente pode escrever uma fórmula para essa situação. Ou seja, eu posso chamar f como a função preço, a função da quantidade. Então, f de n, é igual a 1,50 n. Então, esse exemplo aqui, juntamente com
e o resultado, e esse resultado, né, que nós acabamos de encontrar, é a função linear. A gente vai ver agora a definição. Função linear. Definição. Toda função da forma y igual a ax ou f de x igual a x, com x pertencente aos números reais, né? Esse aqui representa o conjunto dos números reais, e há um número real qualquer diferente de zero, é chamada de função linear. Então, a função linear é um caso particular da função afim. A função afim, né, f de x igual a x mais b, certo? Neste caso, nós não temos o b, né, o termo b, o coeficiente da função, e vamos trabalhar com o termo ax. Nós temos aqui dois exemplos, f de x igual a 3x, o a aqui é 3, e o segundo exemplo, f de x igual a menos 2x, o a é menos 2, tá certo? Então, são dois exemplos de função linear. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo 2. Em um restaurante que vende comida por quilograma, a balança é programada para calcular o preço a ser pago. O quilograma da comida custa R$16. Escreva a lei da função que relaciona o preço y, que será pago pela quantidade x, de quilogramas da comida pesada. Então, vamos analisar as quantidades. 1 quilo corresponde a R$16. Então, se dobrarmos, né, essa quantidade, então 2 quilos vai custar quanto? R$32. É isso? Ou seja, 16 vezes 2. Se triplicarmos a primeira quantidade, né, nós vamos triplicar o primeiro preço, que vai dar 3 vezes 16, 48. E assim a gente pode seguir o raciocínio. Se multiplicarmos a primeira quantidade por x, o que vai acontecer aqui? Nós vamos multiplicar o 16 por x, que vai dar 16 vezes x, tá certo? Então, a função, essa fórmula é da função linear, né? Como as grandezas são diretamente proporcionais, e a fórmula da função linear, a fórmula geral, né, da função linear é dada por essa fórmula simples aqui. Então, a gente pode escrever assim, y é igual a 16x, certo? Tranquilo, né? Letra B. Quanto custará 16 gramas nesse restaurante? Bom, 1 quilo é igual a 1000 gramas, né? 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, como que é somente 600, então a gente vai pegar a fração 600 dividida por 1000, tá certo? Que é igual a 0,6 quilos. Então, estou convertendo aqui em quilogramas, porque a quantidade é dada em quilogramas, tá certo? E para calcular, basta a gente multiplicar. Então, vai ficar assim, y é igual a 16 vezes 0,6. Y é igual a 16 vezes 0,6 vai dar 9,6. A resposta vai ser R$ 9,60. Tá certo? Então, tranquilo, esse exemplo. Vamos ver a representação gráfica da função linear. A representação gráfica da função linear é sempre uma reta, que contém a origem, ou seja, 0 e 0, dos sistemas de eixos. Então, a função linear é um caso particular da função afim. O gráfico da função afim é uma reta, então a função linear, o gráfico será sempre uma reta, né? Com a diferença que o gráfico tem que passar pela origem. Vamos ver o exemplo. Vamos construir o gráfico da função y igual a 3x. Primeiramente, nós devemos construir a tabela de valores, né? E atribuir valores para x. No meu caso aqui, eu coloquei 0 e 1, certo?
0, colocando na fórmula, vai ficar 3 vezes 0 dá 0, certo? Colocando 1 na fórmula, vai ficar 3 vezes 1, 3. Agora nós vamos localizar as coordenadas no plano cartesiano, certo? As nossas coordenadas aqui para essa função vai ser o quê? 0, 0, e aqui 1 e 3. Então, o primeiro ponto vai ser na origem. O segundo ponto, 1 e 3. 1 e 3. Agora nós vamos traçar a reta que passa por esses dois pontos. Pronto. Traçamos a reta, né, que passa pela origem, certo? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo 2. Construir o gráfico da função y igual a menos 2x. Da mesma forma que fizemos no exemplo anterior, atribuímos dois valores para x, 0 e 2, aqui no meu caso. Como eu sei que vai passar pela origem, colocamos 0, né? Agora, o outro valor, coloquei 2, diferente um pouquinho. E aí, como substituindo 0 na fórmula, né? Aqui vai dar menos 2 vezes 0 dá 0, e menos 2 vezes 2 dá menos 4. Vamos localizar agora as coordenadas no plano cartesiano. A primeira coordenada aqui é 0 e 0, e a segunda, 2 e menos 4. Então, primeiro ponto, aqui vai ser na origem, né, no encontro das duas retas, no ponto de intersecção. E o segundo ponto vai ser 2 e menos 4. 2 e menos 4. Agora nós vamos traçar a reta que passa por esses dois pontos. Pronto. Esboçamos o gráfico da função linear. Uma observação importante. Toda função linear é afim, mas nem toda função afim é linear. Aqui, ó, temos o gráfico, certo? É a função afim. O gráfico dessa função não passa pelo ponto 0, 0, ou seja, ela não passa pela origem, certo? O que sempre acontece nos gráficos das funções lineares. Então, a particularidade da função linear é justamente passar pela origem, tá certo? Então, nem toda função afim é linear, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima aula.